Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Olha eu aqui novamente para mais um videozinho com vocês, gente, porque eu quero dividir um pouco desse meu dia de hoje com vocês. Por aqui, gente, é segunda-feira, Rio de Janeiro, o canal é Georgina de Lima. Então, gente, se inscreva, curta, comenta, compartilhe, hype o vídeo. Gente, faça o que vocês quiserem, mas, gente, dá pelo menos um joinha, porque um joinha, gente, faz toda a diferença pra gente aqui. E eu estou aqui, gente, para mais um vídeo com vocês, porque como eu falei, 2026, eu podendo estar aqui com vocês, vou estar para dividir meu dia a dia. Aqui quem vos fala é vovó, moro sozinha, mas tenho uma vida, gente. Então eu quero dividir esse meu pouco da minha vida dentro da minha casa, fora da minha casa, onde eu estiver com vocês. Olha, gente, aqui, ó. Tá vendo? Sabe por que clareou assim? Porque o vento levou a cortina lá para fora, gente. Eu moro no 11º andar. Tá uma ventania, mas não adianta, porque o sol, gente, tá ultrapassando essa ventania. Espera aí que eu vou lá puxar a cortina para dentro, gente, senão vão acabar com a minha cortina. E é isso, meus amores. Ficou até mais claro que eu puxei a cortina pro lado, porque é aquela cortina que vai até lá embaixo, né, no chão. Mas voltando aqui, meus amores, hoje meu dia vai ser um pouco na rua com vocês, mas também, gente, quando eu falo para vocês que a minha vida é um holofote para as pessoas ficarem tomando conta, gente, mesmo eu estando longe de... Como eu contei aí, quem tá chegando no canal agora, gente, vê aí o vídeo que eu coloquei da semana passada, que vocês vão entender a minha história. É tudo interlaçado, gente, tanto do vídeo passado como do vídeo de hoje, porque, gente, são pessoas querendo se meter onde não é chamado, gente. E eu vou explicar direitinho para vocês, gente, como que as pessoas têm tempo para tomar conta da vida do outro, ou seja, tomar conta da minha vida. Que quanto tempo que eu não vou para aquelas bandas, gente. Mas é isso, né? Como eu falo para vocês, gente, vamos colocar tudo na mão de Deus, porque eu não vou sair daqui da minha casa para ir tirar satisfação e perguntar por que falou, porque deixou de falar. Não, não me interessa. Eu quero, gente, 2026, continuar colocando a minha vida na mão de Deus e as provisões serão vinda dele. Gente, aqui, olha, eu comprei uma furadeira. Olha aqui. A história da minha antiga furadeira, gente, por isso que eu falo para vocês, vou continuar falando, gente, prestem atenção. Com quem se coloca dentro de casa, porque eu aprendi, com quem comenta a sua história de vida, porque eu também consegui aprender. E, gente, se tem alguém precisando de algo de você, que seja uma pessoa bem íntima e bem próximo de você, porque se falhar, você tem como correr atrás do seu prejuízo. Às vezes não, né, gente? Às vezes você corre e não consegue, né? Mas pelo menos você tenta. Então, gente, já tem o quê? Já tem uns 5 anos isso, que o meu filho foi trabalhar numa empresa e eu tinha uma furadeira. Por quê, gente? Eu gosto de ter uma furadeira em casa porque é coisa caseira. E tudo que você vai pedir para a pessoa fazer na tua casa, lá já era onde eu morava, já era um dinheiro, mesmo sendo comunidade. Quando eu vim para cá para o apartamento, gente, eles não querem saber não. Acha que é porque a gente mora num apartamentozinho, que também, gente, é um apartamento simples, mas mesmo assim eles acham que a gente tem, ó, grana. Então, para fazer um buraquinho, gente, eu fiquei horrorizada. Um buraquinho. Não era 2, nem 3, nem 4, nem 5. Era um buraquinho. R$ 50. R$ 50. Falei, não dou. Não dou porque eu acho um absurdo. Eu vou providenciar outra furadeira para mim. Fui na Shopee, gente. Tem várias furadeiras, gente, desse tipo aqui, caseira, que possa quebrar esse galho da gente em casa. Então, o que eu fiz? Fui lá, retirei, né? Comprei essa furadeira, gente. E tudo comigo assim, né?
Se eu puder fazer, gente, para mim não ficar pedindo nada dos outros emprestados, eu faço. Conclusão, meu filho emprestou uma que eu tinha há muitos anos dentro de casa. Quando ele começou a trabalhar numa empresa, não me lembro nem mais qual foi a empresa. Eu sei que ele começou a trabalhar na empresa, o amigo. Gente, ele não tinha nem um ano na empresa e foi confiar no amigo sem me perguntar uma coisa também que não era dele. Pegou minha furadeira e emprestou para esse tal amigo. E esse tal amigo tinha entrado na empresa, não, foi o que meu filho falou, que ele tinha entrado na empresa há pouco tempo. E acho que morava em Sepitiba, sei lá onde, sei lá. E perguntou lá, para não sei como é que saiu a história da furadeira lá, que meu filho pegou a minha, ao invés de me perguntar se poderia emprestar. Na época, meu filho ainda não era casado, tá? Era solteiro, então vivia dentro de casa comigo. Pegou a minha furadeira, foi emprestar para o dito cujo. Pergunta se a furadeira voltou. Pergunta se o rapaz ficou muito tempo na empresa. Ele emprestou exatamente a furadeira, gente, num mês, tá? E eu não sabia, depois de... Ele ficou com medo de falar comigo, que disse que ia botar outra no lugar. Quando eu fui procurar a furadeira, acho que eu ia fazer um mês. Aí ele falou, não, mãe, ele falou que vai trazer, ele falou que vai trazer. No mês seguinte, ele trouxe a furadeira, ele continuou trabalhando depois de 5 meses na empresa. Não, meu filho sabia onde ele morava? Sabia, Sepitiba. Sepitiba é um bairro grande, gente. Não sei se é bairro, o que é que eu não conheço. Mas é um local, né? Deve ser um local grande, um bairro grande. Não tinha endereço, não tinha nada. E não tinha como ele ir direto no escritório, porque eles não dão o endereço da pessoa. E, ó, até hoje, gente. Aquela ainda era melhor do que essa, porque a que eu tinha, na época eu podia comprar uma bem melhor, ela furava até teto para mim botar, que eu gosto de vasos, gente, pendurados no teto, com uma jiboia, essas coisas, né? Quem conhece planta sabe que fica bonito. Pois é, gente, e a história é essa. Agora tá um calor danado. Eu ainda fui fazer, porque, olha, eles aqui é 110, 120 que eu posso colocar na minha tomada. Eles me mandaram 127. Aí, gente, um calor danado. Hoje eu poderia ficar em casa. Vou embalar de volta, que eu já fiz o pedido no final de semana de reembolso, né? Final de semana não, acho que eu fiz na quinta ou sexta-feira e eles me deram prazo até hoje, tá? Eu fui enrolando, podia ter ido entregar no sábado, mas não fui, né? Então, gente, a sorte é que aqui perto do bairro, não é bem perto, tem que pegar ônibus. Tem uma papelaria que aceita as devoluções da Shopee com comprovante. Então, eu vou lá, gente, e vou conversar com vocês, hein? O porquê que estão se metendo na minha vida. Isso, gente, quem resolve sou eu, maior de idade, 66 anos. Então, eu tenho o poder de decisão da minha vida. Mesmo se eu não tivesse essa idade toda, depois dos 19 anos, gente, a gente tem como solucionar, né? A nossa vida, se tiver disposição, você consegue. Eu consegui, como vocês viram aí no outro vídeo. Então é isso, gente. Comentem, curtem, compartilhem e fiquem aqui comigo, gente, que eu vou voltar, vou lá, tá? E vou voltar para conversar com vocês, só para mostrar para vocês, para falar para vocês conversando, mostrando aí para vocês, gente, não deixe ninguém dominar seu espaço e sua vida, não. Eu deixei por muitos anos, mas agora eu não deixo ninguém se meter na minha vida. A história é minha, a vida é minha. Quem escreve minha história é aquele lá de cima. Enquanto ele estiver permitindo eu fazer o que eu faço, eu vou fazer, porque quando ele não permite, ele fala conosco, tá? Então é isso, meus amores. Me aguarde que eu vou voltar para falar para vocês o quanto as pessoas se incomodam com a vida do próximo. Bom, finalmente, ó, saiu da loja, consegui fazer a troca. Gente, mas olha o sol que eu estou enfrentando
para que eu fizesse isso. Gente, a Shopee está deixando a desejar. Já é a quarta mercadoria que eu compro e ela manda errada e eu tenho que vir aqui. Ainda bem que tem um ônibus perto da minha casa que me deixa aqui, ó, em Guadalupe, na Avenida Brasil, onde tem essa loja que a gente pode fazer a devolução. Porque senão, gente, ia ser complicado toda vez que comprar outro e ela me mandar errado. É a quarta vez. E é isso, meus amigos, voltando para casa. E quando chegar lá eu falo com vocês. Finalmente, depois de algum tempo no ponto do ônibus, gente, que esse calorão todo, muita demora, consegui pegar essa van aqui. Gente, R$ 5 a passagem, ainda bem que eu não pago passagem, né? Mas para quem paga R$ 5, andar, olha só, eles abrem a janela, a van tem ar-condicionado, mas eles não ligam. Ai, gente, soltei, tá muito sol, tem um pedaço da ladeira aqui, que eu vou subir até, porque eu não quis esperar para subir de van. É um pedacinho pequenininho, mas como eu não sou boba nem nada, minha filha. E olhem, tô subindo de chapéu, olha. Chapéu aberto é assim que eu ando, gente, porque aqui no Rio de Janeiro, não sei a cidade de vocês, falam aí, tá muito quente. Muito quente, eu abro o chapéu, não quero nem saber. Eu tô sem já tô sem meu óculos por causa da minha vista, né? Para quem tá chegando aí não sabe, eu tenho a vista operada. Então, às vezes, esse sol muito forte assim incomoda. Eu uso óculos escuros, só que assim, ai, gente, a ladeira é meia puxadinha daqui para entrar no condomínio, mas tem uma van que deixa a gente na porta do condomínio, mas eu não tava com saco de esperar, não peguei qualquer uma. E é isso, meus amores. Vambora, que o maçarico foi ligado aqui no Rio de Janeiro. E chegar aqui na galeria, que tá mais fresquinho. Aí precisa chapéu aberto. Tá vendo? Agora eu vou descer aqui já na escada. Já tô cansada, gente. Cansada, sem ter noção. Olha aqui que abriu agora, ó. Tá vendo? Essa papelaria aqui. Ainda não entrei, não. Qualquer dia eu vou entrar aqui para ver os preços. Uma passadinha no mercado, gente. Que eu ainda vou fazer compras de mês. Mês não, algumas coisas que eu vou comprar. Gente, tá caro, hein? Meu pai, aumentou pra caracas. O que eu amo aqui onde eu moro, vou entrar aqui no portão, peraí. São esses verdes que ficam lindos no verão, gente. Olha que coisa linda. Olha essa paisagem. Eu amei. Amei, sabe? Ó, olha que coisa linda. Hoje de manhã passei, eles estavam limpando as folhagens, regando as plantas. Olha que coisa linda, gente. Eu amo, gente, esse verde daqui, da portaria. E olha o ventinho. Pena que é um vento quente, gente, mas quando dá tardinha, esse ventinho é delicioso. Deixa eu agora aqui. E de apertar, gente. Chegando em casa. Ai, gente, enfim, em casa, gente. Minha cozinha é um pouco escura, tá, gente? Como eu já falei, essa parede aqui, ó, eu não gosto dela dividida na área, não, porque exatamente tampa o pedaço da janela, que tem um janelão ali atrás dessa parede. Mas só esse pedaço aqui que a janela aparece e dá para clarear. Falar nisso, gente, eu vou fechar, porque não deu, gente. Já cheguei. Vocês sabem que eu falo aqui no meu canal que eu gosto de mostrar quem eu sou. Eu gosto de andar à vontade dentro de casa, gente. Às vezes vocês vêm com a mesma roupa, mas ela já foi lavada de um dia para o outro, porque eu gosto de andar à vontade, gente. Então eu tenho que comprar umas camisetinhas para me colocar em casa, porque as que eu tinha, tudo acaba, né, gente? Então ficou essas assim. E aí é isso, gente. Não repara não que eu gosto de andar à vontade. Cheguei da rua agora cansada. Vou fazer um almoçozinho. Não é um almoçozinho não, gente, porque eu já tenho... Não vou fazer tudo não. Eu quero dizer, deixa eu fechar aqui. Pronto, fechei ali a janela.
pro ar também chegar aqui na cozinha, que tá complicado, gente. Eu vou beber o restinho da água, que eu levei a minha garrafinha pra rua com gelo. Vou botar mais água aqui do filtro, porque, gente, eu fico com essa garrafinha cheia para lembrar que eu preciso de beber água. 2 litros por dia, eu não sei nem se eu bebo. Aí, ou eu deixo, quando ela tá com gelo, eu deixo aqui em cima da pia, ou eu deixo na geladeira cheia para gelar. Como eu falei, gente, né, antes de eu sair, como que as pessoas se metem na vida dos outros, né? Ah, gente, aqui tem, ó, tá vendo? Um carrezinho já temperado, como meu filho tá vindo para aqui para casa. Eu vou dizer por que ele tá vindo aqui para casa, né? Aí eu tenho que apoiar, gente. Eu sou mãe. Então, tem esse carrezinho. Tem... Gente, eu não jogo fora. Tem arroz já que sobrou, pronto, né? E quando eu tava na rua, né, gente? Aí tem um senhor ali que ele tem uma barraca, gente. Olha que coisa linda. As vagens dele. Aliás, as verduras dele, sempre que passa ali, que geralmente hoje é que é segunda-feira, ele vai, ó, lá no, sei lá onde ele compra as mercadorias dele. Não sei se está dando para vocês verem que está muito escuro, né, gente? Olha que essa cozinha, a luz dessa cozinha é fraca. Mas tá vendo? Verdinha, ó o estalo. Tá vendo? Estalo. Gente, vocês não têm noção. Eu comprei muito, gente, que eu amo isso aqui. Cada saco desse, vocês não vão acreditar quanto. Esse aqui, até que ele botou mais do que esse aqui, mas tudo bem. R$2, gente, cada saco. Então, eu paguei R$4 na mão dele. Eu gosto de comprar legumes lá quando eu vejo que ele botou fresco. No sacolão, gente, eu não pagaria menos de R$7 esses 2 saquinhos, não. Porque é por peso no sacolão. Lá ele faz essas quantidades assim boas, gente, boas. E todos os legumes dele, independente de qual seja o legumes, é R$2. Então vale a pena. Fica cheia a barraca dele dia de segunda-feira ali. As pessoas saem do condomínio, passam em frente ao sacolão, mas ninguém entra, vai lá na barraca dele. E é isso, meus amores. Então, nem vou mostrar vocês fazendo comida, não, porque é isso que eu vou fazer. Uma saladinha de vagem. E a outra, gente, eu guardo para fazer ensopadinho amanhã ou depois da manhã, porque dentro desse saquinho aqui dá para conservar uns 3 dias. E deixa eu falar com vocês, gente, enquanto eu estou agindo aqui, eu gosto de lavar os legumes antes e depois para deixar um pouquinho no vinagre, né? Porque veio da rua, veio desses trecos aí, eu faço isso. Mas, gente, deixa eu falar para vocês, sabe por que eu estou indignada? Porque, olha só, independente da situação de casamento, ou de companheirismo, ou se juntou, se não se juntou, tá? E se você conseguiu formar uma família e não deu certo, mas se tem filhos, tá? Filhos, pelo menos eu agi desse jeito, é isso que as pessoas me criticam. Por quê? Gente, a minha relação com o pai do meu filho não deu certo. Você entendeu? Não deu certo porque eu conheci ele, né, lá no passado. Ele tinha 19 anos, eu também estava com meus 30, gente, não ri não que é verdade, tá? Tava com meus 30, então o que acontece? Ele gostava de farra, eu também gostava porque ele, né, era de escola de samba, pagode, essas coisas. Eu não vou dizer o nome dele porque também não tem nem necessidade de ficar colocando o nome de ninguém. Tá, mas ele também foi puxador de Portela, de Salgueiro, de não sei o quê, várias escolas aí que eu não vou citar o nome porque, né, pode ter alguém aí também que vê meu canal, seja, sei lá, conhecido dele, da família, e vai achar que eu estou falando mal. Mas não estou falando mal. Eu estou tentando explicar, gente, que as pessoas cismam de se meter na minha vida. Então, gente, quando eu terminei esse relacionamento, o que acontece?
Enquanto eu vou falando com vocês, eu vou cortando isso aqui. Eu pesei, gente, tudo. Por quê? Enquanto eu estava solteira, a gente estava os dois solteiro que eu digo assim, né? Sem compromissos de filho, essas coisas todas. Curtindo. Tava lá curtindo a vida que eu achava, né? Que era tudo. Mesmo naquele sofrimento todo que... No meio desse sofrimento todo que eu tive com essa minha família, eu conheci ele. E foi uma perturbação, né? Elas se metiam na minha vida que só. Eles era xingado pra caramba, mas aguentava. Até que, com 33 anos, eu tive meu filho. E a situação, pro meu lado, eu estava vendo que estava ficando feia, né? Por causa do meu filho. E quando eu me vi grávida, a primeira coisa que Deus começou a tocar no meu coração, porque era uma perturbação danada, porque né, a relação também não foi ficando muito lá, essas coisas boas, e eu não queria isso para o meu filho. Entendeu? Como mãe, eu queria uma educação tranquila para o meu filho. Eu não podia dar tudo para ele como que você diz, em dinheiro, mas eu poderia dar amor, dar educação, mostrar a minha realidade para ele, o que eu vivi, o que eu penei, o que eu passei. E nessa época eu já tinha a minha casa, gente. Não foi o pai dele que me ajudou a construir, não. Homem nenhum, nem meu próprio filho conseguiu me ajudar a construir, porque quando meu filho nasceu eu já tinha a minha casa. Como eu contei lá para vocês no outro vídeo, gente, eu já tinha a minha liberdade, entre aspas, porque elas me perturbavam naquele quintal igual não sei o quê. Enfim, gente, o que eu quero dizer? Eu terminei, tô descascando isso aqui enquanto eu tô falando com vocês. Eu terminei o relacionamento, gente, porque eu não queria mais aquela vida para mim. Antes de terminar o relacionamento, eu já estava indo para a igreja, já estava começando a entender o que era ter uma família, o que era ter paz. E nessa época, ele tentou ir também, tá? Nesse ponto, ele tentou ir. Mas não deu certo. Ele escolheu o caminho do samba, se tornou lá puxador de samba, de escola de samba mesmo, de avenida, tá? De Sapucaí, né? Porque ele queria estar naquele meio. Eu já não queria mais estar nesse meio. Então, eu via muitas coisas também que já estavam acontecendo, que nesse meio acontece mesmo. A mulher que diz que tem um povo no samba que não leva a gaia, é mentira. Então eu não queria isso para minha vida. Resolvi fazer o quê? Meu filho, com 1 ano, o Lucas ia fazer 1 ano, eu resolvi dar um ponto final. Gente, ele seguiu a vida dele, eu segui a minha, mas ele não deixou de ser pai. Não deixou de ser pai porque ele amava o filho dele. Primeiro que é o primeiro filho dele, né? Que era o Lucas, que era o meu filho. Então ele tinha um amor assim que eu não posso, como pai, eu não posso dizer nada sobre isso, né? Depois até vieram outros filhos, as outras mulheres eu via reclamando, essas coisas todas, mas até então, com o Lucas, eles sempre foram agarrados até hoje. Por quê, gente? Eu reconheci que eu tinha que separar eu com a minha relação com ele, que era mulher e homem, e de mãe e filho. Eu não podia jamais impedir o meu filho de estar convivendo com o pai, que isso não existe. A não ser que, se eu visse que ele era uma pessoa violenta, que ele me maltratasse, eu ficaria com medo dele maltratar meu filho, se eu visse ele também maltratar meu filho, mas não teve esse tipo de violência. Só teve essas coisas corriqueiras que acontecem mesmo, gente. Que sabe, vem um, fala uma coisa, vem outro, fala outra, até que você vai ver com seus próprios olhos, né? E toma uma decisão na vida. E é isso que eu fiz. Só que hoje, gente, o que acontece? A gente sempre se deu bem, ele lá e eu cá,
ele arrumando as mulheradas dele lá, eu não tenho nada com isso. E nisso tudo, gente, ele pegou, nesses anos todos, aconteceu que ele pegou um câncer. Eu não sei se falar pegou, o que aconteceu. Eu sei que ele, né, foi diagnosticado há um ano atrás como câncer, teve seu tratamento todo. E meu filho, naquele desespero, eu não ia deixar meu filho sozinha, porque ele ama esse pai, gente, ele ama esse pai. Podem falar mal do pai dele, mas eles estão sempre juntos e ninguém tira isso do Lucas. E, gente, eu apoio meu filho, a família do pai dele, tias, avô, tudo, gente. Me ligaram para comentar sobre isso. Aí vem as grandes más línguas. Eu não sei como é que você ainda consegue estar no meio dessa situação. Mas que meio de situação que eu tô, gente? O quê? Porque uma pessoa está no leito de morte, eu vou desejar a morte da pessoa? Porque eu não vou também falar para o meu filho, vai lá sim, dá apoio naquilo que você precisa? Gente, as pessoas se metem tanto, elas lá, tá? Que são sempre as mesmas pessoas, se metem tanto na minha vida, mesmo eu aqui, gente, mesmo eu aqui, eu não sei qual é o problema, não sei qual é o problema. Tá caindo aqui, gente, vou ter que lavar de novo. Mas é isso, gente. Passando para falar para vocês o quanto a gente tem que estar seguro das nossas decisões, né? Porque eu também, quando resolvi fazer isso, gente, né? Resolvi arcar as consequências de criar meu filho sozinho, sem pai não, porque pai ele tinha, mas toda a responsabilidade do dia a dia, claro que fica com quem? Com a mãe, que fica com o filho, né? Quando tinha alguns problemas assim que eu tinha que resolver com ele, sim, gente, eu ligava para ele, a gente se encontrava, mas dentro da minha própria casa, e aí os outros achavam que a gente já estava fazendo outras coisas, mas não, a gente estava sentado conversando sobre meu filho. Eu nunca gostei desse papo, conversar na rua. Não, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Aí é isso, gente, passando aqui para falar para vocês. Gente, vai vir muita dureza na nossa vida. Quem é o ser humano que diz que não tem problema? Tem alguma coisa errada, gente, alguma coisa errada. E eu falo uma coisa para vocês. Eu consigo passar por esses perrengues, com isso tudo, eu não vou lá. Porque sempre vem alguém falar, né, as fofocas pra gente. Eu não vou lá tirar satisfação com ninguém, gente, não vou. Vou continuar aqui no meu canto, sabe? A gente coloca tudo. Estou colocando aí a vida dele, porque é um ser humano. Antes de ser pai do meu filho, é um ser humano. Meu filho gosta do pai. E vou continuar apoiando, sim. Vou continuar apoiando porque eu falei para vocês. Não foi uma separação com violências, tá, gente? O que eu vou dizer para vocês. Se for uma separação com violência, se fosse no meu caso, Deus me livre, eu não queria nem olhar para a cara, tá? Nem olhar para a cara. E sem dizer que sim, gente, que ele queria ficar nessa. Vai embora, volta e as portas estão abertas. Oi, pessoal, estava falando aqui com vocês, né? Mas de repente o celular parou porque descarregou, eu nem vi a porcentagem da bateria, mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte, gente, não é porque, né, não deu certo a relação de homem e mulher que eu iria colocar meu filho contra a pessoa, não. É como eu falei, não teve violência, tá? Claro, teve mágoas, porque é mentira de quem diz que se separa porque tem que se separar porque não deu certo, que não tem brigas. Tem sim, gente. Sempre tem uma rusguinhazinha. Então, com a gente estava acontecendo isso, né? Então foi melhor, gente. Gente, já almocei. Agora eu vou arrumar aqui a cozinha, mas vou fechar esse vídeo aqui antes com vocês. Então, gente, uma pessoa, né, que também tá da forma que tá, porque caçou, mas aí é uma história dele com Deus, é vida dele, entendeu? Mas assim, agora eu tô vendo meu filho desesperado porque tá vendo o pai
que estava em tratamento de câncer 1 ano e agora está lá no leito de hospital, no INCAR, né, aqui no Rio de Janeiro, que não sabe, os médicos já deu desengano, só está esperando, não sabe se volta ou se... O médico não sabe de nada, dizer nada. Gente, agora está na mão de Deus. E eu vou querer desejar o mal de uma pessoa, se nem quando ele estava de pé, quando ele aprontou, eu não quis o mal dele. Imagine agora uma pessoa no leito de hospital, aí vem as pessoas achar que eu estou errada em estar ouvindo a família dele, em estar ligado com a família dele mandando notícias. Não, gente, olha, eu estou de saco cheio desse povo tomar conta da minha vida. Mas só que tem uma coisa, povo. Eu sou livre. Quando eu conhecia Jesus, ele falou para mim, você é livre nas suas atitudes, você responde por aquilo que você faz, e é isso. Ninguém tem nada a ver com isso. Então, é por isso, gente, eu ficar quietinha no meu canto, passando aqui para dizer para vocês, gente, que a luta vai continuar em 2026. Mas eu tenho um intercessor que é Jesus, que compra as minhas batalhas, porque as lutas hoje em dia eu entendo que não são minhas. O silêncio vence. Sabe por que o silêncio vence? Porque eu coloco tudo na mão do Senhor. Então é isso, você que não conhece a Jesus, que ainda não teve o encontro nem se interessou em saber quem é esse Jesus que a gente tanto fala, gente, faz uma experiência com ele, abra seu coração e depois vocês vêm aqui e me contam se deu tudo certo. Mas, gente, é isso. Vou parar com o vídeo por aqui, que senão vai ficar... Né, eu vivo falando isso que os vídeos vão ficar grandes, mas é porque eu gosto, gente, de compartilhar o meu dia a dia com vocês. E é isso, meus amores. Agora eu vou aqui arrumar essa cozinha, mas é para dizer para vocês, gente, não há lutas sem vitórias. Não há vitória sem Jesus Cristo. Tchau, até o próximo vídeo. Gente, comenta, curte, compartilhe, divida com o vizinho, com quem vocês quiserem. Mas não deixe, gente, de compartilhar, nem de... Deixa pelo menos joinha, para que o YouTube possa saber que vocês estão recebendo e estão gostando do meu humilde conteúdo. Até o próximo vídeo, gente. Bye!